Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo. Hoje é uma terça-feira de carnaval. Estamos aqui no bate-papo na janela, em clima de carnaval, mas como nenhum dos três são adeptos a festas externas, a gente fica na nossa festa interna. E a gente marcou aqui esse bate-papo. Então, sejam todos muito bem-vindos à terça-feira de carnaval, para podermos aqui conversar um pouco. Então, boa noite, Chico. Boa noite. Um alalaô maravilhoso para todo mundo. Estamos aqui. Bora para o carnaval. Nosso carnaval. Bate-papo na janela. Fala, Val. Olá, boa noite. Então, terça-feira de carnaval, chegamos até aqui, né? E que coisa boa ter uma janela para um bate-papo bem gostoso. Então, vamos lá, vamos seguir com a nossa trajetória. E hoje a gente resolveu dar uma sequência o segundo episódio, que a gente falou sobre o direito sistêmico, que eu acho que tem muito assunto para a gente trazer, mas... e a proposta aqui hoje é falar um pouco mais de casos práticos, para poder também provocar, né, as reflexões, os desdobramentos do que tem acontecido com a gente, nessa nossa prática dessa junção do direito com constelação familiar. Então, a gente vai abrir esse episódio, olha, é um livro muito interessante, que é do Bert, Pensamentos a Caminho. E esse livro, ele inicia alguns pensamentos, mas ele não fecha, ele deixa um pouco aberto para que a gente venha a contribuir com esses pensamentos, cada um dentro da sua própria jornada. Então, como a gente vai começar a falar do direito sistêmico, a gente achou interessante começar com um trecho pequenininho de um pensamento que ele fala especificamente do direito. Então, começa assim: o direito. Quando dizemos isso é meu direito, ou tenho direito a isso, tomamos posse de algo como se nos pertencesse. E é interessante que ele fala assim, como se nos pertencesse, né? Como algo que nos pertencesse, que não é fechado, quer dizer, quem disse que nos pertence, mas a gente acha que pertence, né? Então aí começa o conflito, isso é meu, né? É meu. E aí vem o eu e o meu. Então eu estou aqui e esse eu chama o meu. Não consegue olhar para o outro, não consegue ampliar, não consegue olhar o que o outro também tem a respeito daquilo que eu estou reivindicando. Então, já começa aqui a discussão. Discussão não, a reflexão. Como é que vocês ficam com isso? Então, eu acho bem interessante essa abordagem, porque ela é consciente e ela é inconsciente ao mesmo tempo, né? Ela é consciente quando eu olho e considero a posse, né? Isso aqui é meu. Agora, ela é inconsciente porque eu, de fato, não sei o que impulsiona esse sentimento de posse, né? Então, eu posso estar a serviço de um campo bem maior aqui, né? Uma demanda que talvez eu nem tenha participado dela, né? Posso ter participado, mas pode ser que eu nem tenha participado dela. E é uma demanda que vem de longa data, né? Que pode ter acontecido com alguém da minha família que tenha, né? Que tenha sofrido alguma perda, que tenha se sentido prejudicado de alguma forma, tenha sido de alguma forma excluído de algum processo, e eu assumo essa demanda de uma forma tão intensa que às vezes é inclusive desproporcional com a situação que se apresenta. Então, é muito interessante essa observação, porque ao mesmo tempo o consciente diz, não, ok, isso aqui é meu, mas o inconsciente vem e impulsiona uma atitude tão ferrenha atrás disso que ela é descabida para o próprio espaço, né? Então, é interessante, é bem interessante essa observação. Nossa. E para mim, assim, quando a gente fala do meu, antes do meu vem o eu, né? Eu. E isso me chama muita atenção, quando é sempre meu, eu. Então, a serviço desse ego, né? Dessa coisa de posse, de apego, de eu, de proteção, daquilo que me pertence, sou eu contra outro, né? Então, para eu defender o meu, eu fico contra o outro, e eu contra o outro, eu excluo, né? Eu me defendo, eu me protejo, e é um movimento de distanciamento, né? Por quê? Por que eu estou fazendo esse movimento de proteção do meu?
enfim, é pesado no direito isso, né? A gente percebe esses conflitos intermináveis, né? Da defesa do meu, do eu. E eu acho bem interessante isso, porque a gente fica com uma falsa impressão de que nós não temos isso primeiro, né? De que, não, eu nem me considero tanto assim, nem sou eu que sou o carro-chefe do, né? Não porque eu sou tão altruísta, não porque eu olho para o coletivo, né? Mas a gente vai lá para o Evangelho e o Evangelho já diz assim, ó, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele já está dizendo que o máximo do amor é o que você tem com você. E aí você diz, nossa, mas eu nem tenho isso por mim, como é que eu vou ter pelo próximo? Daí começa a história, né? Daí vem um convite para alguma coisa. E eu? Como é que eu vou ficar de fora, né? Aí tem a história do estacionamento, tem vaga para... E a minha? Então, se eu começo a observar, de fato, eu sou o carro-chefe de todos os movimentos, mesmo sem perceber que eu sou o carro-chefe, né? Então, eu estou sempre na frente. E olha, nem me deu bom dia. Entrou e nem me deu bom dia. Olha como me ofendeu com essa atitude, né? E eu nem fui vista aqui. Então, eu estou, de fato, como carro-chefe sempre, né? E não percebo isso. E no direito isso vai ficar mais exacerbado ainda, porque nós estamos falando de uma demanda judicial já, né? Então, quer dizer, eu já ultrapassei a barreira do movimento aqui de algum tipo de ajuste entre nós, onde eu já estou invocando um terceiro para vir interferir aqui, porque eu já estou, né? Já tá escapando a situação, né? Então, o eu aqui está mais exacerbado ainda. É bem interessante essa reflexão. Chico, tudo certo? Eu só ouço. Eu estou igual a Glória Pires aqui. Eu não estou apto ainda a me pronunciar sobre a questão do direito sistêmico. Eu estou aprendendo. Eu sou um grande público aqui, um grande público de uma pessoa só aqui, mas as que estão ouvindo também. Eu sou um representante deles. Eu quero ouvir mais. Tá vendo só? O eu tá sempre na frente, é sempre eu. Você tem que se livrar desse cara. Eu, então, preciso fazer um acordo com ele. Muito bom. E eu acho bacana, Cris, a gente entrar dentro desse processo do movimento do direito sistêmico, até para colocar como é que a gente iniciou isso, né? Porque o ramo do direito, ele foi o levar a constelação para o direito, ele teve o protagonismo do SAMI, né? O SAMI, que é um juiz da Bahia, e que teve esse encantamento pela constelação e levou esse movimento para os conflitos que se apresentavam, né? Pelo que eu me lembro do livro dele, ele conheceu as constelações quando ele já era juiz, e ele por questões pessoais, ele começou a estudar e a ir nos seminários do Bert e se aperfeiçoar e aprofundar. E aí tinham, como muitas pessoas, né, como quase todos, falaram, nossa, isso é tão bom para mim, e por que não aplicar na vida profissional, né? Foi, eu acho que motivou a mim, que motivou a Val, né, de pegar essa ferramenta e expandir para as atividades profissionais, porque ela é permissível, né, ela dá para fazer sem vilipendiar qualquer coisa da nossa atividade profissional, ela só vem a agregar, é só uma forma diferenciada de olhar para aquilo que acontece, não só no direito, mas em outras atividades, né? Esse foi o movimento dele. Daí, quando ele se habilitou cada vez mais enquanto constelador, e aí ele foi se experimentando dentro do próprios processos que ele atua, e eu acho que é tão importante a gente também colocar dentro de um contexto que não é só o SAMI, outros juízes que nós conhecemos, né, fizemos essa imersão no direito sistêmico, porque o direito sistêmico não tem a ver só com constelação. Então, se você está dentro de uma audiência e você tem esse conhecimento, você pode perceber algumas falas dentro da própria audiência, como eu faço no atendimento do cliente, algumas falas que nos traz uma reflexão e a gente pode fazer ponderações. Exemplo, né? Então, quando a gente está numa audiência, e eu falo porque quando eu faço audiência, quando eu tenho essa percepção, eu procuro fazer. Então, se tem uma audiência que existe ali um advogado da parte contrária, o meu cliente e o cliente da parte contrária. Se existe um conflito de duas pessoas que estão presentes naquele mesmo ambiente, que
por muito tempo eles não puderam estar presentes, a gente pode até fazer um convite, olha, fala com fulano, né? Então, a Maria, fala com o José ali. Não precisa falar, não precisa sair eu falar. Fala para ele o que você quer falar. E aí a gente já transfere essa expectativa que eu vou pedir para que falem porque eu estou com raiva. Fala você. Fala você. E aí essa pessoa vai olhar para ele vai para falar, normalmente as pessoas olham, nem todo mundo consegue olhar. E aí a gente também já percebe, se a Maria não conseguiu olhar para o João, né, vamos pensar que é um processo de simples, né? Assim, alguém que prestou um serviço. Se a Maria não consegue olhar para o João, que prestou o serviço na casa dela, não é uma coisa simples de, olha, então eu contratei você para fazer alguma coisa e você não fez. É mais do que isso. Né? Então, você fala assim, não é possível que ela não consiga olhar para o João e falar, João, poxa, você ficou de fazer meus armários e não fez. É que é uma coisa óbvia, né? Assim, fácil, pessoas falam sobre isso. Então, quando ela não consegue nem olhar para o João, você fala assim, peraí, então não deve ser uma coisa de armário, deve ser outra coisa, né? E aí você provoca, olha, mas é só o João já está fazendo o seu armário. Ele não é o seu pai, ele não é seu ex-marido, ele é só o João que está fazendo o seu armário. Olha para ele e fala para ele. Porque aí tem as transferências, tem outras questões aí que você acaba olhando que não tem nada a ver com aquele tema ali. Agora, se a gente vai para um processo que tem, que é um processo mais pesado, então a gente até pode começar a falar de casos concretos que a gente atendeu. Então, eu tenho um processo trabalhista onde o empregado demanda contra o empregador, né? E aí ele não consegue olhar para o empregador, ele tem raiva do empregador. Mesmo que a questão é financeira, né? Olha, eu quero receber X e você não me pagou X. Então, eu estou aqui para te cobrar X. Mas ele não está, assim, o X é só um motivo dele estar lá. Ele está com raiva daquela pessoa. Daí ele fica com raiva, daí ele não traz 3 testemunhas, ele traz 25 testemunhas, e todo mundo querendo bater naquele empregador, e que não sei o quê. Peraí, será que é realmente um litígio trabalhista ali, onde ele está ali com uma raiva, e ele perde as estribeiras, e ele começa a ter palpitação, e o corpo dele começa a ter tem uma ansiedade e tal? É lógico que é importante para ele, né? É lógico que é uma relação contratual ali, mas tem uma carga emocional tão grande que você fala, peraí, será que é isso mesmo? Então, teve um caso concreto, Chico, que eu e a Val trabalhamos, não só nós duas, mas aí tivemos mais 2 colegas trabalhando nesses projetos, que é a Cláudia e a Silvana, e aí esse foi o nosso primeiro processo que a gente olhou. Então, era um processo trabalhista, que eu estava atendendo num valor expressivo, e o meu cliente ficou quase 1 ano para demandar. Então, ele fazia reunião com uma certa frequência, e ele não tinha ambiente interno para demandar, sabe? Assim, era raiva, ele ficava incomodado, ele estava ainda na empresa, e daí ele perguntava, ele estava em conflito interno muito grande sobre essa ação. Daí tem um momento que ele falou, agora eu vou promover a ação. E aí a gente foi conversando, mas eu sentia um peso muito grande, uma emoção toda hora, era uma dificuldade para ele poder tirar um pouco as questões de fáticas, sabe? Assim, para eu conseguir pegar um fato, tinha que fazer um trabalho para eu poder extrair o fato. Dito isso, a gente pensou assim, promoveu a ação, e aí eu dividi com as minhas amigas, né, desse projeto, né, a Val também encabeçando, falando assim, bom, vamos olhar para o campo, né, eu como advogada, porque depois de 1 ano de tantas conversas, vamos olhar para o campo? Então, é a Val como consteladora, para ver a minha postura enquanto advogada dentro do processo, o que eu podia favorecer para aquele processo ser um bom processo, né? Assim, ser algo que fosse bom para todos. Mesmo ninguém estava falando em, vamos fazer um acordo ou não vamos fazer um acordo, mas para onde que as pessoas estavam olhando, né? Alguém que estava emotivamente demandando, com muita emoção, com muito conflito interno sobre o assunto, então a gente abriu o campo. E aí a Val foi a facilitadora dessa constelação, e vieram várias nuances, né, de quem que estava quem. Então, eu vou falar um pouco o que eu lembro, daí você segue, né? Então, aí a gente percebeu no campo que o meu cliente, o cliente que me procurou, ele estava representando a coletividade, que era uma indústria, uma coletividade dos empregados. E aí a gente foi percebendo que essa coletividade, ela buscava um reconhecimento, porque os
empregadores, eles eram de outra nacionalidade. E essa outra nacionalidade tem uma relação diferente com os empregados, né? Então, eles olhavam os empregados como pessoas fazedoras. Só, então, façam. Eu não preciso te dar um crédito, eu não preciso te olhar como um ser humano, assim, nessa plenitude. Eu preciso que você simplesmente produza, né? E eles estavam querendo se mostrar assim, olha, nós somos parte desse sistema, nós não somos simplesmente fazedores, né? E aí também os próprios empregadores estavam vinculados ao país de origem deles, né? Eu acho que é isso, né, Paulo? E daí vamos continuar para dar depois da conclusão, que eu acho que a conclusão desse processo foi muito surpreendente. Foi, na verdade, um movimento bem interessante esse, que a gente iniciou esse movimento de olhar os processos no campo a partir da finalização da nossa pós-graduação, né? Para que a gente desse seguimento, porque é tudo muito recente, é tudo muito novo. E como é novo, não existe uma literatura vasta, não existe uma pesquisa grande, não existe. Então, estamos iniciando uma pesquisa, né? E esse foi o nosso pontapé inicial. E a Cris estava com esse processo, e foi muito, muito interessante o movimento de todo o processo, porque quando nós olhamos o campo como empresa, né? Ali é uma empresa tem regras, é um campo, é um tipo de família também, né? E os funcionários, eles fazem parte dessa grande família da qual a empresa é formada, né? E ali havia uma demanda emocional muito forte, que a empresa reclamava uma prestação de serviço e um pagamento. Ok, essa é a lógica, naquela formação que eles têm. Mas os funcionários, eles são brasileiros, então eles têm uma base emocional mais afetiva aqui junto. Então, além da retribuição econômica, que é a prestação de serviço, o reconhecimento, ele estava faltando esse reconhecimento. Então, era uma demanda que a Cris não chegava num valor, ele não chegava nesse valor, porque sempre que chegava próximo do valor que seria isso aqui é justo, não é mais um pouco, né? Porque, na verdade, não era o valor em si. Então, qual é o motivador que traz? Quem tem força nesse processo e qual é a caminhada dele, né? Então, é muito rico tudo que nos traz de informação, primeiro, sobre nós mesmos, né? Porque mostra o nosso momento, naquele momento em que aquela pessoa encontra a Cris para ser advogada dela, é o momento da Cris também, que traz todo o seu sistema junto, né? Então, foi uma experiência, e eu acho que foi a nossa primeira largada, né, Cris, no nosso grupo, né? Eu já tinha tido experiências anteriores dentro dessa área, mas que eu vou mencionar depois, mas vou deixar a Cris dar seguimento, porque esse processo trouxe situações muito surpreendentes, inclusive com relação a prazo, né, Cris? Então, devolvo a bola para a Cris. E aí, a gente, depois da constelação, fizemos a primeira audiência, e foi com emoção, porque o dono da empresa, que nunca tinha comparecido em nenhuma audiência, nessa compareceu, já foi surpreendente. Vocês foram esquentando o dono da empresa, ele começou a ter afeto a entender essas coisas também, ou não? Não, na verdade, nesse caso não tinha afeto, assim, ele precisa, assim, o que se mostrou é que os donos, eles tratavam os empregados com um certo desdém, né, assim, desdém como pessoas, entendeu? E aí, esses empregados se sentiam diminuídos e não pertencentes, porque eles estavam ali à disposição, trabalhando, recebiam, né, tinham a sua remuneração, mas você vê que como dinheiro não é a representação do reconhecimento em si, né, ele é uma parte do reconhecimento. Então, quando o empregador não enxerga o empregado como pertencente daquele sistema, ele não se sente inteiro, né? Fica faltando um pedaço. E então, para a gente já foi um indicativo, né? Então, o próprio dono, um dos donos, que nunca participou de nenhuma audiência, que tem algumas, né, na indústria, ele chegou e foi para a audiência, então já me chamou a atenção. Então, para mim, foi surpreendente. Então, já olho para isso com atenção.
Aí nossa audiência foi uma audiência muito rápida, um juiz muito rápido. E no final, nessa ação, como tinha uma discussão de competência, era um processo grande, então tinha várias questões. E aí o juiz deu uma sentença inusitadamente desfavorável ao meu cliente, preliminarmente. E a gente falou, vamos recorrer. Enfim, toda ação a gente não sabe o resultado, né? E aí, quando o juiz deu uma decisão desfavorável ao meu cliente, a gente foi dando sequência e foi fazer o recurso. E a surpresa foi de que a empresa, mesmo tendo ganho o processo, naquele momento, né, porque era a primeira instância, ela me ligou. Ela falou assim, olha, apesar da decisão ter sido favorável a gente, e obviamente que a gente ia recorrer, nós íamos recorrer, estávamos com o recurso pronto, já tínhamos até promovido, assim, apresentado, eles falaram assim, a gente quer pagar. Opa! Plot twist? Então, para a gente, foi algo extremamente inusitado, né? Então, o juiz de primeira instância falou assim, ó, nesse momento você não tem que pagar, por uma questão, nesse momento você não vai pagar. Mas, mesmo assim, ele falou assim, tá, eu não preciso pagar, mas eu quero pagar. Opa! O mais surpreendente, para vocês verem, para as pessoas verem como que é, como que a gente tem que ter olhos para enxergar, quando eu levei para o meu cliente, ó, a empresa quer pagar, ele falou, você não quer receber? Eu quero colocar mais, né, eu quero continuar nesse ciclo. E a gente falou, bom, não faz sentido, a gente também não estou aqui, eu não estou aqui a serviço de vingança, eu não estou aqui a serviço das suas questões emocionais. Agora, como profissional, estou dizendo, olha, a gente perdeu em primeira instância. Perdemos em primeira instância. Ele nesse momento, é quase muito surpreendente ele querer pagar. Aí ele fala, não quero receber isso, porque ele quis pagar um valor que a gente estava negociando no passado, antes de promover a ação. Entendi. Eu falei assim, mas eu não quero receber isso. Eu falei, o que você quer receber? Eu quero continuar o processo. Eu falei, não. Então, agora, para aí. Então, para aí, porque daí agora eu sou a profissional, eu não estou aqui a serviço das suas questões emocionais. Eu não sou psiquiatra, não sou psicanalista. Então, vamos parar. E aí a gente fez um trabalho, eu conversei um tanto com esse cliente mais de uma vez para mostrar para ele que o assunto era um assunto emocional dele. Né? Ele queria o cara dando atenção para ele queria reconhecimento. Você entendeu? Então, assim, a gente viu no campo algo que, com o tempo, foi se desdobrando e foi confirmando. E quando confirma, você fala, bom, agora eu também tenho o direito de falar, não quero entrar, porque nós, advogados profissionais, se a gente também se deixa envolver por essas questões, a gente também é capturado. Então, a gente se enlaça no sistema dos outros, que quando o cliente vem, ele já vem com um propósito, né? Já existe aqui algo maior que traz o cliente. Quando o cliente vem, aí você tenta ter o máximo de consciência para saber o que é teu, o que é dele. Mas aí, quando as coisas estão tumultuando e você vê que você está sendo capturada, né? Está sendo enlaçada... Lá você vai virar parte. Daí, então, porque também eu não posso ficar enlaçada nos processos, né? Todos os processos que eu estou judicializando. Então, nesse momento eu falei, então então me retiro, porque aí eu não posso concordar com você. Né? Eu sempre advogo para aquilo que eu acredito. Então, agora eu não consigo mais. E aí, com o tempo, a gente foi conversando e a gente compôs e a vida seguiu. Sabe, assim, e eu percebo que aliviou a tensão, a tensão dele, porque aí, com o tempo, ele foi percebendo que ele tinha que desfazer esse nó para ele seguir em outro movimento, seguir em outro empregador, ou fazer outros projetos. Porque senão ele fica vinculado a isso e a vida dele também não segue, porque ele está aqui ainda ruminando o que aconteceu. E aí, com o tempo, depois das conversas de tudo isso, ele aceitou o acordo, e esse acordo foi parcelado, e a gente foi conversando ao longo dos parcelamentos, e a vida dele começou a andar. Então, acho que é isso que a gente tem que observar, né? É isso que nos motiva a olhar para isso, e é esse trabalho que está fazendo, de vamos olhar, saber os desdobramentos, e saber o que a gente pode tirar, extrair de bom disso tudo. Uma das questões ali também, nesse processo específico, foi a velocidade da audiência. A audiência que é marcada, protocolo a ação, a audiência tem um prazo grande para ser agendada, né?
E no caso eu acho que foi em 20 dias. Então, eu já tinha tido a minha primeira experiência dentro do direito, tinha sido a partir de uma participação que eu tive num congresso em São Paulo, onde eu escutei vários juízes falando sobre, e dentro de uma relação entre pessoas, não fica muito difícil a gente visualizar o processo. Mas a minha atuação, na época, era como procuradora do Estado. Então, como Estado, fica um pouquinho, como direito público, ficava um pouquinho mais difícil. Eu recebi uma distribuição de um processo muito complexo, de uma licitação muito complexa, que vinha se arrastando, um volume, na época era papel, né? O volume era enorme, vários processos que compunham aquilo, muita documentação, e chegou numa etapa em que precisava, tudo indicava que a parte ia levar, porque as provas que estavam ali, a gente não conseguia visualizar aquilo direito. E eu disse, não, eu preciso dar uma olhada no campo desse processo, porque o Estado afirma que ele pagou tudo que devia. A parte insiste que faltou ser pago, né? Então, o que está acontecendo aqui? Quem está com a verdade, né? Porque eu, como advogada, além da defesa do Estado, eu tenho que ter convicção disso. Eu não vou só dizer que eu tenho direito se eu não sei, de fato, se eu tenho esse direito, né? E se realmente a parte tinha esse crédito, era justo que ela recebesse, né? Porque construir uma estrada, se ela tem crédito, é normal que o Estado tenha que pagar. Mas ali, no caso, era o contrário. O Estado dizia, não, já foi tudo pago, e a parte insistia. Aí, eu olhei o processo no campo, e foi muito surpreendente que o campo mostrou que a verdade realmente estava com o Estado. Isso me deixou, como advogada, como procuradora do Estado, bem mais leve dentro do processo. E, a partir desse movimento no campo, as provas que estavam dentro do processo, elas ficaram visíveis. Foi muito interessante, porque as provas estavam dentro dos autos. E manuseava aquilo e não conseguia ver, não encontrava elas ali dentro. A partir do momento no campo, as provas surgiram ali de dentro, aí consegui fazer as razões finais, e aí o juiz deu procedente para o Estado, porque realmente a parte não tinha conseguido provar que ela tinha esse crédito, que a documentação que estava nos autos provava que o Estado tinha pago, né? Então, esse foi, assim, o meu primeiro movimento no campo, dentro da área do direito, e me trouxe essa percepção de clareza, né? E isso depois, dentro da constelação, e mesmo dentro dos movimentos no campo, acontece, fica evidente essa clareza. O que fica mais fácil de ser visualizado. Isso é uma das coisas que me surpreende muito quando a gente olha no campo, que deu na sequência dos processos que a gente foi vendo também, né? Então, foi o meu primeiro movimento, e dentro do direito público, né, que era a representação do Estado como coletividade. Então, mostra que o campo, ele pode ser visto em todos os ângulos, né, em todas as situações, em todo tipo de atividade, né, e traz essa clareza sem tomar partido. Eu acho que isso é interessante. Você não faz um movimento para você ganhar ou perder um processo, não é esse o aspecto. Você faz um movimento para olhar o que não está sendo visto. Qual é, de fato, a demanda que está por trás daquela aparência de demanda que se apresenta, né? Que, no caso do processo da Cris, né, do processo trabalhista, era a demanda pelo reconhecimento. Por isso que, mesmo que chegasse no valor que a pessoa estava demandando, ele queria continuar demandando, porque não era isso que ele estava, né? E isso é muito evidente em muitas questões, né? Principalmente no direito de família, onde as pessoas, de fato, não querem a separação, elas não querem dissolver a família, elas querem continuar. Então, qualquer gatilhozinho, qualquer pregador de roupa, ali é uma demanda, e aquilo... Onde der para agarrar, ele agarra. Porque o que está por trás não é aquilo, né? Porque o que está por trás é o vínculo, é o reconhecimento, e em muitos momentos a gente vai um pouquinho além e vai ver que esse reconhecimento é o reconhecimento do pai, é o reconhecimento da mãe, né? É essa busca pelo reconhecimento que a chefe está representando aqui, e eu sigo nessa demanda. Então, é muito rico
quando a gente vai ter olhos de ver, como diz a Cris, quando se movimenta um campo e você consegue enxergar além daquilo que se apresenta como uma versão trazida pelas partes, né? É muito rico isso. Eu achei bonito, né? Bem rica bonito. Eu achei bem interessante, porque todo mundo tem esse tipo de problema. Todo mundo quer algum reconhecimento, alguma coisa. Toda família tem isso, né? E em qualquer grau. Uma empresa é uma família, como você falou, uma família é uma família. Um grupo de amigos, uma reunião, umas pessoas. Se você dá para aplicar em tudo. É muito versátil. Tá? É rico. E fica bonito quando no final acontece assim, que se resolve. Muito bacana. Então, mas, Chico, assim, eu acho que é importante a percepção. Uma empresa, ele é um sistema. E a gente percebe alguns momentos, e não foi nesse processo não teve essa evidência, mas tem outros que aí sim pode ter um conflito de sistema familiar com sistema empresarial. Nesse especialmente não teve, mas eu tive um outro onde que eu não era advogada do empregado, mas era do empregador. E nesses momentos, quando o empregado quer o reconhecimento do empregador, mas meio que deslocado do empregador como, eventualmente, um pai, a gente também percebe. Então, assim, eu fiz tanto por aquele meu chefe, né? Eu fiz tanto por esse chefe, e aí nem é o empregador em si, mas é o chefe, enfim. E aí eu estou querendo buscar esse reconhecimento deste chefe, né? É esse chefe que representa, não o chefe dentro da companhia, né, desse sistema empresarial. Esse chefe representa o pai. Entendi. Então, aquele chefe não olhou para mim, eu fiz tudo por ele. Eu fiz as horas extras sem cobrar, eu fiz isso, eu carreguei a mala, e ele, então, não me viu. Mas ele te viu, você é um empregado, né, assim, dentro daquela estrutura. Você, e nem nunca, normalmente não é o CEO, né, ele é um gerente com, né, um gerente com assistente. Mas escuta, ele não é seu pai. Né? Então, a gente já dá para percebe... descobrir que esse cara tem problema com o pai dele também, né? Ele tem coisa... Então, tá claro, né? ele transfere. Você está vazando, meu amigo. Você está vazando seus problemas para o mundo. Você está transformando todo mundo no teu pai. Resolve logo essa parada com o teu pai, pô. Então, mas isso é muito sutil, né? Da mesma forma que acontece ao contrário, quando o empregador ou o representante do empregador trata todo mundo como filho. Então, nossa, coitado, nossa, eu faço, deixa ele faltar, não, vamos levar ele, eu vou levar isso para ele, eu vou cuidar como filho, eu vou fazer disso. Então, aí ele também transfere o afeto dele, que ele teve do sistema dele, ele transfere, ou ele transfere enquanto filho, enquanto pai. Então, essas dinâmicas a gente vê o tempo todo. Fica muito não é exceção. É muito, muito comum isso acontecer. E a gente também se perde, né, quando a gente atende o cliente como um filho, né? Nossa, eu quero salvar esse filho. Nossa, eu quero salvar esse cliente. Você consegue perceber você nessa condição quando você... Consigo, às vezes sim. Aí a gente... Quer dizer, não é na hora, mas vai pegando, né? Então, às vezes você deixa escapar. Assim. Às vezes você vê o quanto que isso te perturba, né? O quanto você não consegue dormir em função daquele processo, daquele cliente, daquele atendimento, e aquele choro, né? Aquele choro velado, né? Interno da pessoa. E aí isso te toca, então isso também te dá uma atenção. Aí, num outro processo que a gente fez uma constelação, e a gente fez para ver essa advogada, né? Em que lugar que essa advogada estava no sistema, porque ela estava advogando para o pai. O cliente dela era o pai. E aí ela não dava conta daquele processo, aquele processo não andava, ela não conseguia resolver, e nada dava certo, e ela querendo... Enfim, ela não tinha nem ideias, né? Que a gente também, como advogada, falava, poxa, por que você não fez isso? Ela, nem pensei. Então, ela estava paralisada em salvar o pai. Então, ela não conseguia nem agir como advogada, né? Porque ela não tinha o raciocínio da advogada, dos instrumentos jurídicos que tem na disposição, porque ela estava... paralisada, porque ela tinha que resolver o assunto do pai, ela tinha que dar conta de dar um resultado para o pai, porque se eu não faço isso, meu pai não vai me amar. Né? Se eu não faço isso, meu pai não vai me ver. Eu preciso dar um resultado para o meu pai, porque está vinculado ao afeto dele. E aí ela não conseguia enxergar isso. Quando ela viu,
no campo, que ela estava nessa condição, aí ela percebeu que ela não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra, né? E aí a coisa se resolveu depois, ela saiu, ela continuou, o que aconteceu? Ela entregou o processo. Ela entregou o processo. Ela saiu da condição de advogada. E aqui é interessante, Chico, que tudo isso que nós estamos abordando é a nossa visão no campo. A Entendi. parte não sabe que nós estamos olhando isso no campo. Assim, A parte não faz parte disso aqui. Isso aqui é a nossa visão como advogada e como facilitadora, né? A gente olha no campo e a gente não reporta nada disso para a parte. A parte não toma conhecimentos e nada disso. É como se estivesse roubando no jogo se reportar, né? Você tem que deixar isso e ver o que tá, o comportamento da coisa. Porque a vida da pessoa é a vida da pessoa. É né? interessante. A partir do momento que você tem mais informações do que tem, você também consegue soltar mais a situação. E sai um pouco desse olhar de autocobrança diante das situações também, né? De que tu precisa ter um resultado, tu precisa apresentar um resultado, e aquilo precisa tomar um caminho. Não, você consegue ficar mais fora para olhar para você, né? Como profissional. E eu acho que esse é o grande ganho que a gente tem. Uma vez eu facilitei um olhar para um advogado também, uma advogada, antes do nosso projeto, onde a demanda era sobre a guarda de uma criança. Os pais, a mãe tinha a guarda da criança e a mãe tinha desaparecido. E os avós não entregavam essa criança para o pai, sob a informação de que o pai abusava dessa criança. Uau, que história! E o pai jurava, a advogada era a advogada do pai. E o pai, por todas as colocações que ele fazia, ele dizia que isso não procedia, que isso não era verdadeiro. Quando nós olhamos no campo o processo, a situação de abuso acontecia na família do avô. Na família do avô tinha essa condição de abuso. E como o avô era quem cuidava da criança, junto com a avó, né, que a mãe tinha desaparecido, o interno tinha medo de que esse pai fosse abusar da criança. Quando a gente olhou no campo, isso ficou claro, inclusive para a advogada, porque ela também, no fundo, eles falavam com tanta convicção que ela também já tinha dúvidas, né, se realmente não acontecia esse abuso, o avô concordou em deixar a criança ir com o pai. Depois que a gente olhou no campo, e ficou claro no campo. E isso é interessante a gente colocar, porque quando se faz um movimento, O campo sofre, de alguma forma... Ele altera as coisas, ele altera as funções das peças. E essa clareza é o que me deixa assim, mais surpreendente nesse campo sempre. Então, ali trouxe de novo a clareza de que aonde estava a verdade, né? Então, foi muito bacana, muito rico isso também. Então, o movimento é sempre um movimento de harmonização. E, principalmente, para nós, como profissionais, até onde a gente pode ir, né? Qual é a nossa interferência, que ela seja positiva, né? E não de outra forma. Então, é bem interessante. A parte mais interessante que eu percebi nos casos todos que vocês me contaram é que a pessoa consulta o campo, ele não comunica a parte, ele tem isso como uma informação. É uma espécie de mentor, assim, para que ele tome as decisões corretas para aquela situação, dentro daquele caso específico. Você tem uma informação, você tem um passo dentro daquela história, por isso fica rápido tudo. Porque você tem você tem desvendado algumas coisas, você começa a entender quem está mentindo, quem não está mentindo, o que está acontecendo, por que é, o que não é, então para conduzir fica mais fácil, né? E é uma ferramenta muito boa. É a visão que eu tenho dentro do que vocês me falaram. Faz sentido o que eu falei? Não é, assim, não tem essa precisão, Chico. Não tem não tem essa precisão. Na verdade, é um campo de informação que a gente pode olhar alguns movimentos de outra perspectiva. Então, é como se a gente tivesse um drone para olhar com mais distanciamento. Olhando a paisagem, fala para cima e olha.
E aí o campo talvez nos traga outras informações, mas são informações extremamente metafísicas, que podem ajudar dentro dessa dinâmica e sempre na postura do advogado, sempre enquanto advogado, nunca enquanto parte. Por exemplo, não dá para gente dizer se alguém está falando a verdade ou mentira. O que a gente olha no campo, por exemplo, eu como advogada, né, um exemplo, eu como advogada estou no meio das partes, né, e estou alimentando o conflito. Uhum. Então, não me cabe fazer isso. Então, me traz essa consciência de, ou eu me retiro, porque não estou sendo produtiva ali, Minha postura ou eu mudo, ou eu vejo as minhas questões porque eu estou querendo brigar, estou querendo que alguém brigue. Então, assim, é sempre na visão do advogado. Então, se eu, por exemplo, estou ali, percebo que é um processo que me incomoda muito, e eu vou olhar para isso e vejo que eu não estou nem olhando para o processo, eu não tenho interesse em nada daquilo, ou eu estou olhando, por exemplo, o que acontece com uma certa frequência. O advogado está olhando só para o dinheiro. Então, assim, eu estou olhando só para os honorários, eu não quero saber quem está bem, quem está mal, eu só estou olhando para o dinheiro. Aquilo que me interessa são os meus honorários. Isso é uma informação importante, porque se eu estou dentro de um processo que eu estou olhando honorários, eu não estou olhando para aquilo que é importante, né? Nem para o próprio processo. Então, a gente às vezes coloca no campo o processo, o juiz, coloca as partes, e coloca o conflito, coloca aquilo que precisa ser olhado. E se eu, como advogada, só estou olhando para o dinheiro, só me interessa o dinheiro, eu posso, também tem gente que não se importa, mas eu, pessoalmente, eu, como advogada, não gosto dessa condição. Eu não gosto. Então, se aparece no campo que só estou olhando para o dinheiro, eu preciso mudar minha postura. Ou eu me retiro, porque não estou sendo um ingrediente ali saudável naquela dinâmica, ou eu mudo de postura. Então, é uma informação para mim. E aí, essas outras informações, elas vêm muito também como um prêmio, né? Assim, como um petisco, sabe? Assim, então a gente está entendendo algumas coisas que eu posso fazer um bom uso dentro das dinâmicas com o meu cliente, ou com o processo. Mas escrevendo alguma coisa que possa fazer sentido, porque o processo é feito por escrita. Então, como é que eu posso, dentro de uma petição, por exemplo, buscar esse reconhecimento do meu cliente, né? Vamos pensar lá naquele trabalhista. Então, eu já sei que a demanda dele tem a ver com reconhecimento. Entendi. Então, eu posso, na própria petição, escrever assim, olha, o fulano de tal trabalhou por 20 anos, e por conta desses 20 anos, não tão somente o valor financeiro é o que ele tem buscado, ele quer também o reconhecimento enquanto empregado. Só eu escrevendo isso, o empregador lendo, algo acontece. Entendi. Entende? Assim, essa é uma contribuição que eu posso dar a partir dessa condição. Então, se isso, que eu acho que isso é muito que nós temos para contribuir. E porque se eu escrevo isso, porque apareceu no campo, que diferença faz para o juiz? Não muito. Mas quando o advogado da parte lê e pode, eventualmente, compartilhar com o cliente, aquele cliente fala assim, nossa, você sabe que isso faz sentido? De repente, é isso mesmo que ele quer. Então, assim, ele olha para aquilo, ele vê aquilo, ele pode parar para pensar e alguma coisa internamente acontece. Quando algo internamente dele acontece, bate nele, bate no reclamante, bate no empregado. Isso é a sutileza do metafísico. E algo pode acontecer, que no nosso caso é o que a gente tem acreditado que tem dado resultado. A gente teve um último processo de família que teve uma dinâmica muito, muito conturbada, muito conturbada. Então, a partir dessas dinâmicas conturbadas, e a gente tem que se esvaziar do julgamento, o que eu posso fazer melhor para tudo isso? Né? Então, o que eu posso, com essa informação, de uma forma muito amorosa, genuína, contribuir. Então, eu posso escrever algo que realmente faça sentido para aquela dinâmica. E o advogado lê. Quando o advogado lê, ele também pode mudar o interno dele, do conflito, né? Se a gente está buscando uma solução. Então, se é uma questão familiar, e o conflito é com uma criança, e aí a gente pode perceber que as discussões para a disputa da criança não tem a ver com a criança, tem a ver com o casal, né? Porque às vezes a criança é só um instrumento para falar é meu, né? Como a gente falou do direito, é meu filho é meu. Aí a outra parte fala assim, não, o filho é meu. Quando a gente percebe que existe essa dinâmica, eu já fiz isso no processo. Eu escrevi assim, é só um exemplo, né? Assim, que 50%,
São frases que a gente usa na própria constelação. A gente escreve assim, eu escrevi assim, com todo o reconhecimento, e eu era advogada do homem, com todo o reconhecimento, a maternagem, né? O quanto que é importante essa mãe, mas também não se pode esquecer que esse filho é feito de 50% do pai. Uma frase sistêmica. É uma frase. O juiz lê isso. Aí a gente sai do meu, é nosso. E aí a gente começa a reforçar, é nosso, porque se eu continuar, se eu sou advogado do pai e falo, é meu, e ele fala, é meu, a gente vai dividir a criança no meio, não existe isso. Então, é nosso. Então, eu já entendi. Se naquela dinâmica da constelação apresentou-se que a criança é só um elemento de posse dos dois, que o conflito é do casal e não da maternagem, da paternagem, é do casal e não do pai e mãe, a gente começa a escrever, é nosso, é filho dos dois. Isso vai trazendo informação. Eu saio, e assim, com essa informação, a gente fala, daí, quando vem o cliente, fala assim, o filho não é seu, o filho é dos dois, olha para essa mãe, ele só existe porque existe uma mãe. Então, é isso que a gente está usando, né? Que eu acho que é muito, para mim, é muito libertador, né? Fala. Então, eu penso que o grande ganho dentro do processo, a nossa intenção foi trazer alguns casos do que a gente tem olhado o processo no campo, mas muito antes do processo no campo, a postura do advogado com a visão sistêmica já na primeira reunião que tem com a pessoa, né? Desde a postura de enxergar os pais atrás dela, né? Ver a força que ela traz junto, conseguir perceber onde é que está o conflito de fato, né? Observar a questão do pertencimento, muitas vezes é onde entra no inventário, quem não está presente, colocar uma cadeira a mais para quem não está presente. Então, pequenas posturas que vão deixando o campo de uma forma mais leve para lidar. Então, esse é um conhecimento que agrega para buscar uma solução do conflito. Porque se o conflito fica na questão do juiz dizer quem tem razão, esse é um conflito, esse vínculo não se restabelece, em especial quando se trata de direito de família, né? Não adianta o juiz dizer quem tem razão, né? O pai tem razão, então ele leva o filho. Essa mãe não se conforma nunca. Ou a mãe tem razão, não, a mãe leva o filho, esse pai... Então, esse conflito, ele não soluciona, ele não restabelece relacionamento. Então, quando o movimento se faz em busca de uma visão maior e da importância de cada um para compreender o que, de fato, a demanda ali está trazendo, abre uma possibilidade de ter uma solução harmônica, né? De ter algo a mais que possa, de alguma forma, dar uma esperança de restabelecer o relacionamento, né? O vínculo retornar, porque, de qualquer forma, em algum momento esse vínculo foi muito positivo, ele foi muito bom, né? Ainda que isso esteja no esquecimento, mas em algum momento ele foi, né? E às vezes essa lembrança de que não são só as coisas ruins, né? As coisas ruins são o que está se apresentando no agora, mas que atrás dessas coisas ruins tiveram muitas coisas boas. Então, abrir a possibilidade de olhar para isso também é olhar, como a Cris falou, olhar de drone, né? Sobre a situação, e não só aquela portinha que está se abrindo ali, né? Então, essa visão maior e dentro da atuação do advogado, o que ele mais faz é utilizar a visão sistêmica na conduta do processo, né? Na conduta com as pessoas que ele atende, né? Então, esse é o grande ganho. Olhar no campo, nós estamos fazendo isso como uma pesquisa nossa e aonde nós vamos acompanhando os processos para ver os resultados que isso vai acontecendo. Nós não temos o resultado com relação às pessoas depois. Se isso afetou, de alguma forma, a conduta dessas pessoas para a sequência de vida delas, né? Isso, nesse aspecto, a gente não olha para isso e não tem esse objetivo. Nosso objetivo é olhar como advogados, né? Porque o advogado também é uma parte ali dentro desse processo, porque foi esse o advogado que foi escolhido pela parte para propor a demanda ou para defender, né? E então o olhar é do advogado, mas é aquela coisa assim, imaginemos que o campo seja uma poça d'água, né? Se você faz uma interferência na água, você vai mexer na água toda, você não vai mexer só naquele cantinho da água. Então, o movimento no campo, ele vai, de alguma forma, ter uma interferência maior, né, em todo esse processo. Bonito. E aí, né, e é isso, né, Cris? Eu acho que nós vamos nos encaminhando para o final, porque senão nós não vamos parar de conversar.
E aí, acho que depois a gente pode também ampliar para a gente falar um pouco das empresas, né? Como é que a gente funciona dentro das empresas, como é que pode ser aplicado nas empresas, o quanto que isso também pode, como a gente está dizendo que é para o advogado, quanto que o advogado também pode trabalhar de forma mais leve, mais consciente. O cara chegar que quebra o estereótipo do advogado pilantrão, aquele dinheirista, aquele que só quer saber eu ganho, eu sou bom pra caramba e ponto, e eu que sei de tudo, eu que sei de tudo. Porque tem um pensamento comum do advogado para as pessoas, e essa postura que vocês colocam aqui é totalmente humana, é bacana, a pessoa baixa a guarda dela. Esse estereótipo do advogado é uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Não sei nem quem começou com isso. Não, é possível Mas saber se existe. Então, mas é um preço muito caro que se paga, né? Eu acho que, pelo que a gente percebe dos advogados que atuam, que vão buscar essa ferramenta, é aquele momento assim, eu não vejo mais sentido em advogar, né? A gente chega no momento e fala assim, mas eu não vejo mais sentido, porque parece que a gente enxuga gelo, que a gente não tá... As pessoas sempre saem... as pessoas sempre saem perdedoras, mesmo que ganhem processo, as pessoas sempre saem raivosas, sempre existe um peso, e há processos que não terminam. Então, a gente começa a perceber que é desgastante, é o conflito pelo conflito, né? E isso não é bom para quem está advogando. Você fala assim, mas não é isso que eu queria ser um instrumento de ajuda, né? O advogado é um ajudador, né? Alguém que está ali servindo. E então a gente percebeu até no próprio curso, né, tinha advogados, tinha promotor, tinha promotoras, tinham procuradoras como a Val, tinha juízas, que a gente falava, que era uníssono, a gente quer fazer algo que seja melhor para todos, inclusive para a gente. Que esse movimento todo, ele se dá porque o primeiro trabalho sempre é com a gente mesmo. Então, eu não posso olhar para o outro com um olhar que eu não tenho comigo. E eu acho que esse é o grande trabalho que a visão sistêmica nos traz. Pela profissão, o movimento já indica que a gente já faz isso em nome da família. A gente já faz em nome da ancestralidade. Então, eu estou como advogada porque eu estou buscando fazer a vingança, eu estou buscando lutar pelo direito de alguém no meu sistema. Isso me deu esse gosto pelo direito. Né? E quando a gente começa a conhecer essa visão sistêmica diferenciada, né, isso amplia a nossa visão sobre o conjunto, sobre o todo, e isso faz com que a gente leve isso também para todas as áreas da vida, né? Inclusive para profissional. É um privilégio, porque para nós é uma parceria bacana, que nós estamos entre advogadas, podendo fazer essa experiência, né? Que é uma experiência que no futuro a gente vai poder fazer uma divulgação diferenciada também, para que as pessoas também conheçam isso, né? E tenham algum tipo de literatura para dizer, olha, já tiveram 4 iniciantes lá que testaram isso aqui e teve esse resultado. Então, elas já divulgaram. Eu acho que a gente vai se encaminhando, né, para nossa finalização, e quem sabe a gente finaliza com mais uma reflexão do livro do Hellinger. Vou achar um bem curtinho para a gente, tá? Reflexão é sempre bom, ainda mais em tempos de carnaval, né? Em tempos de carnaval é tudo de bom. Eu peguei um aqui, ó. Ouvir a partir do centro. O ouvido escuta os sons exteriores. A alma escuta o que vem de dentro. Mais precisamente, ela escuta em sintonia com algo maior. Ela percebe quem ouve, quem fala e o que se diz, como conectados e unidos em algo comum. Isso significa ouvir a partir do centro, tanto do próprio centro, quanto do centro do interlocutor, e também do centro do ser. Muito legal, e casa bem com o que o Chico comentou, agora é o momento de estou num tempo de ouvir o silêncio, né? E é no silêncio que a gente ouve a alma, né? Muito legal. Muito bom. Foi um prazer vê-las, foi um prazer terminar o carnaval dessa forma. Muito obrigado, é só que eu posso falar para vocês, por todo o ensinamento. Imagina, Chico, obrigada por estar aqui com a gente. Val, obrigada por hoje, por terem paciência. Enfim, acho que terceiro episódio, vamos partir para o quarto logo, logo. Depois a gente já queria dar um spoiler aqui. Primeiro que a gente vai chamar as meninas, né, que fazem também parte desse projeto, a Cláudia e a Silvana, teremos aí novidades das próximas, e também falar um pouco do nosso TCC de conclusão de curso, aonde a gente
se arriscou audaciosamente a fazer reflexões das leis sistêmicas com as leis universais do livro O Caibalho. Então, aqui vai ser, já vamos começar a caminhar um pouco para este tema, e nada impede que a gente volte para o direito sistêmico, porque eu acho que direito sistêmico precisa ser explorado, acho que um material que é tão importante para que a gente tem trabalhado, pelo menos para a gente, né, Val? E pode ser material para outros advogados, enfim. Então, ficamos por aqui. Um grande beijo, foi um prazer encontrá-los novamente na janela. Grande beijo a todos e até a próxima. Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela.